Primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Primeira autora de língua portuguesa a receber o prêmio Juan Rulfo de Literatura e também ganhadora do prêmio Príncipe de Astúrias. Uma mulher singular em diversos aspectos de sua vasta e memorável trajetória. Hoje, o Trilha de Letras recebe a célebre escritora Nélida Pinhon. Pois venha, sente-se. Que prazer. Muito obrigada, Prazer querido. todo meu e que privilégio. E o meu também privilégio, um brilhante jovem escritor, está numa casa que eu amo, grandes funcionários, mestres aqui, que me acompanham a vida inteira. Eu estou muito feliz de estar aqui. E um importante, programa sobre literatura na TV aberta. Para o povo brasileiro pensar literatura. Ah, maravilha. E conhecer. O povo quer, não tem oportunidades. Muito cedo eu comecei a ler, instada quase pelo meu pai, e depois a família me dava livros de presente, sobretudo no fim do ano eu ganhava uma pilha de almanaques. Você sabe o que era almanaque? Era aqueles compilados? Não, eram livros enormes, muito capa bonitos. dura. Capa dura, desenhos lindos, né? O Príncipe Namur, o Flash Gordon, o Arthur, o Príncipe Valente, né? Enfim, essas figuras lendárias que introduzem você ao mundo mítico. Você começa a entender que a excepcionalidade humana já sempre viveu na fantasia do homem, né? E também nos feitos concretos. Então, eu lia e comecei a perceber que era uma vida maravilhosa, singular, que havia que vivê-la e que eu não ia vivê-la senão através da literatura. Mas eu pensava que não era um produto da imaginação o livro. O livro surgia da experiência do escritor que vivera aquela história e, como a vivera, ele podia escrever sobre ela. Com o tempo, logo, eu percebi que não, que havia um elemento extraordinário, laudatório, que era a imaginação. E que a imaginação seria, vamos dizer, a propulsora da literatura. E por isso que ela é tão extraordinária. Aí comecei a dizer, desde cedo, a falar para o meu pai: meu pai, eu quero ser escritora. E quando nós íamos para algum hotel, havia que preencher o formulário, né? E eu dizia: pai, põe aí que eu sou escritora. Meu pai olhava como porque eu estava induzindo ele a mentir, né? E ele, não sei, já não me lembro o que ele fazia. Só sei o seguinte, que eu fazia umas historinhas e como não tinha grampeador naquela época, até parece que eu tenho 100, 120 anos, entendeu? Que eu não tenho. É bom dizer, eu costurava. Não vou perguntar quantos tem. Ah, não deve perguntar. Não vou perguntar. Eu costurava. Mas parece uns 50. É, digamos. Obrigada, você é um galante. Aí eu costurava e fazia um desenho, mas eu não tinha aptidão para o desenho, então eu sempre fazia umas bandeirinhas e vendia. E escrevia. Vendia os desenhos? Não, a pecinha. Está escrito, eu botava o valor, como se já me antecipasse aos direitos autorais. E meu pai comprava. Ah. Eu alguns anos atrás, eu descobri que eu ainda tenho um exemplar. Nossa, esse agora vale uma fortuna, não o valor que está escrito. Né? Você tem razão. Né? Mas aí eu comecei a escrever. Eu só tive uma crise em relação à literatura. Foi quando já voltei da Espanha, depois foi um período fundamental que eu fiquei 2 anos, né? Porque a família prometia que eu visitaria a Espanha. E eu achava que a Espanha estava à beira de Copacabana, que não havia o Atlântico. E se havia o Atlântico, era uma nesgazinha de água, não é? Que era só atravessar, era lá dali. Só botar os pezinhos, né? E atravessava. Aí minha mãe provou: não, minha filha, temos que atravessar o Atlântico. O que aconteceu quando eu tinha 10 anos, que foi uma viagem extraordinária. Eu percebi também nesse ínterim, né, em que eu pensei que não existisse o Atlântico fosse um riachozinho, né, eu percebi que eu era diferente das meus coleguinhas. E sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho que é palpável, que eu era filha de uma cultura, de uma outra cultura. Portanto, eu incorporei essa outra cultura, que não seria a galega e a espanhola,
a cultura brasileira. O quanto essa ponte atravessando o Atlântico, né, da família da Galícia e você brasileira, influenciou na sua produção literária? Ah, foi uma coisa extraordinária. Mas, sobretudo, antes de chegar à produção literária, essa existência do outro lado do Atlântico, que se constitui uma cultura, me fez ver que o mundo era vasto e que havia 1000 culturas no mundo. Por isso que eu me apeguei aos gregos. Eu tenho mania dos gregos, né? Todo mundo eu tenho que tomar cuidado, que eu falo toda hora nos gregos, né? Eu me apeguei à cultura dos gregos, aos hebreus. Eu sempre fui uma mulher que visitei séculos passados e os frequentava como se eles fossem meus séculos também. Tinha razão para amá-los, para tentar entender de onde nós nos origináramos, né? Portanto, essa viagem à Espanha e essa família galega, que estava ao meu lado, eu os tocava, né? Me fizeram ver que eles ampliaram a minha imaginação. De modo que, quando eu cheguei em Vigo, foi ali que nós desembarcamos, já vivendo a experiência de uma língua estrangeira, inglês, no barco, comida inglesa, né? Tudo, festas em inglês. Eu desembarquei com a minha família toda lá embaixo, né? Gritos aos gritos. Eu me senti uma menininha, sabe, menino Jesus que chega e gritavam. Eu detestei o que eu vi. Novembro, frio, né? Neblina. Descemos, me abraçava e eu detestei a língua galega. Eu achei rústica, gutural, uma língua que depois eu venho amar. E eu vi você falando de língua, né, de como sou gutural e como você é ligada à língua brasileira, à língua portuguesa. E também a sua relação com o papel. São esses os dois materiais do escritor, né? A língua e o papel. E eu os sirvo. Eu sou apaixonada. Eu descobri esse lado encantatório da língua que persiste até hoje em mim. Eu sou uma mulher que me debruço no texto. A língua é razão de vida para mim. Você lê em voz alta depois? Leio em voz alta. Eu trabalho ouvindo música. Que música? Depende do que eu estou fazendo. Senão, porque a música não afeta o rumo da minha linguagem, do que eu estou criando. Mas tem um aspecto muito interessante. Se eu estou prestes a dar início a uma cena, vamos imaginar, não digo erótica, podia ser erótica, mas vamos imaginar que necessita que eu desenvolva uma paixão não tanto física, uma paixão mental, uma paixão emocional, metafórica. De que natureza ser? Eu, por exemplo, sabe que me ajuda muito? Wagner, sobretudo as entradas, os introitos, e também Schubert, por exemplo. Então, depende muito. Mas sem voz, todos então sempre sem voz. Esses são vozes. Mas, de vez em quando, eu pego, canto também. É? Eu adoro ópera. Eu sou uma apaixonada, porque a ópera, querido amigo, a ópera, esse lado melodramático, me ensinou que uma banalidade é compensatória, é rica para o texto. Você tem que ter coragem de abandonar suas filigranas, suas volutas mentais para conviver com o banal. A beleza no banal. A beleza, desde que não persista. Você não pode ser banal muito tempo. Mas o melodrama retifica tudo. O melodrama, nós somos melodramáticos. Nós amamos de forma melodramática. Nós não somos finos amando. Alguém é fino? É cafona quando é no outro. Quando é com você, você profundo adora. e honesto. Exato. Cafona. E não é cafona. Eu, cada dia, a idade me ensina a entender as circunstâncias do outro. Eu vivo... Como você enxerga a idade? Só de curiosidade, o passar dos anos. Eu te ensino, por exemplo. Me ensine. Pois é. Primeiro, eu não posso renunciar à idade. Eu estou viva, não morri ainda. Então, a idade é o que sobra para mim. Mas eu acho maravilhosa a minha idade, porque eu sinto que a minha cabeça... Não é que ela aceite, ela resiste às intempéries. A minha cabeça cria, é uma cabeça criadora. Eu não estou decadente. E eu me interesso o outro, eu quero saber o que o outro vive, sobretudo eu adoro a intimidade do outro. Para mim, é uma marca da minha humanidade. Então, eu avanço por temas que talvez há 40 anos eu não ousaria. Nem conheceria, talvez. Eu sou muito respeitosa, mas eu quero descobrir os mistérios do mundo, que ainda para mim, a vida é um mistério. Você tem as perguntas? Eu não indago. Quer dizer, eu não creio que o mistério vai responder, mas eu quero que ele saiba que eu sei da sua existência.
O mistério existe. Em todas as circunstâncias, né? No amor, na morte, no nascimento. É por isso que eu acho, nesse sentido, a mulher é fantástica ao longo da história, foi um discurso que eu fiz quando eu ganhei o prêmio Juan Rulfo. A mulher é aquela que terá orientado os grandes escritores quando ela não sabia escrever. Mas eu duvido que Shakespeare, não é? Que tenha sido os mesmos gregos, ou mesmo o nosso Quixote, o Cervantes, não perguntaram assim: ô mulher, como é parir? Dói. Você ama automaticamente a criança que nasceu? O infante, infante é gente que você atribui a nobreza. Você ama? Como é morrer? Porque o homem não estava ao lado do moribundo. Essa missão era delegada para a mulher. Então, ela conhecia o drama do mistério e o mistério do drama mais que ninguém. E por isso que eu disse nesse discurso que ela deveria cobrar ou lhe ser otorgado a autoria. A coautoria. A coautoria. Enfim. E onde é que entra a religião nesse mistério todo? Deus? Aí eu vou te dizer uma coisa. No outro dia me perguntaram assim, numa entrevista longa: Pignon, você acredita em Deus? Ele disse: eu acredito. Eu não tenho, com muita alegria, com uma exaltação comedida, porque Deus nunca me incomodou. Ao contrário, Deus me deu estabilidade. A fé saneia muito o drama humano. Se você tem fé, de algum modo, não uma fé que obrigue você a renunciar à sua soberania, uma fé que ajuda você a entender o outro, a aceitar o outro nas suas circunstâncias e ao longo de 5, 10 mil anos. Por que os gregos fizeram essas maravilhas? Como é que é isso? E eles tiveram muitos deuses, diferente depois dos que vem depois dos hebreus e o mundo do Oriente Médio, que criaram uma coisa extraordinária dentro de um processo de abstração. Aceitaram sem ver um Deus único. Os gregos precisaram de muitos deuses para que facilitassem o entendimento do mundo. De sua cosmogonia. E os outros não. O monoteísmo foi uma invenção impressionante. Mas respondendo, para não deixar assunto pendente, que eu tenho obsessão de não deixar... Abrir janela sem fechar. Sem fechar. Mas assim que é bom. Conversa boa é assim, né? A gente sabe. Mas eu comigo tem que acabar. Então, eu acho que Deus me ajudou muito. Primeiro, ele não me incomoda, porque ele não é dono da minha consciência. Eu sempre estabeleci essa aliança com ele. Olha, minha consciência é minha, e eu descobri a consciência, sabe por quem? A noção dramática da consciência com Dostoiévski, com Crime e Castigo. Então, Deus só é meu amigo, não me Com todas as vantagens e as culpas, todas. A consciência é sempre toda sua. Vamos falar de Machado, falar da sua obra de literatura, mas já, porque agora chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura, mande para a nossa produção, que a gente tem prazer em mostrar o seu projeto aqui no nosso programa. A gente volta já, depois do intervalo. Oi! Eu sou a Kelly Cominotti, do canal Aventuras na Leitura no YouTube. Há 2 anos atrás eu tive a ideia de criar o Aventuras na Leitura e criar um canal no YouTube onde eu fizesse vídeos que ajudassem a incentivar outras pessoas a lerem. Em 2016, graças ao canal, graças ao Aventuras na Leitura, eu tive a iniciativa de criar um clube de leitura na minha cidade. E eu via que aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitos clubes de leituras, mais na Zona Sul. E eu sou moradora da Baixada Fluminense. O clube de leitura já acontece há 2 anos e está sendo uma experiência muito gratificante. E através do canal Aventuras na Leitura eu pude conhecer outras pessoas também que gostam muito do universo literário e que criam eventos literários na Baixada Fluminense. Dentre esses eventos, o que eu participo já há 5 edições é o Litera Caxias. Então, além de poder divulgar livros, histórias, momentos relacionados a livros, eu pude, com Aventuras na Leitura, conhecer pessoas, conhecer eventos que espalham amor pelos livros e atraem cada vez mais um número maior de leitores. Olá, o Trilha de Letras está de volta num papo delicioso com a genial Nélida Pinhon. E antes da gente voltar ao papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje. A
escritora Nélida Pinhon foi a primeira mulher a presidir a nossa Academia Brasileira de Letras com muito orgulho. É também uma campeã de prêmios. Suas obras já foram traduzidas para vários países. E uma delas, essa daqui, A República dos Sonhos, ganhou uma edição comemorativa pelos 30 anos de publicação. Um livro extremamente interessante, robusto e envolvente. Eu vou ler um trechinho para vocês, que diz o seguinte: Eulália começou a morrer na terça-feira, esquecida do último almoço de domingo, quando a família se reunira em torno da longa mesa, especialmente armada para receber filhos e netos. À cabeceira, Madruga presidia os festejos e os hábitos implantados na casa desde a sua chegada à América. Mais dessa história, vamos ler o livro A República dos Sonhos. Com certeza, um sonho de literatura de Nélida Pinhon. E agora, voltando àquele retrato lá. Então, a Nélida, escritora, nasceu já desde cedo, desde a infância, lendo e querendo escrever e vendendo as histórias. Só quero, porque os direitos autorais no Brasil são muito difíceis. E aí, como foi a Nélida, escritora profissional? Publicando seu primeiro livro foi em 61. Graças a um editor corajoso, impressionante. Ele foi muito acusado há pouco tempo por uma pessoa na Bahia de uma forma injusta. Ele foi um editor importantíssimo na história do Brasil. Qual é o nome? Gumercindo Rocha Dória, Edições GRD. Tudo modesto, ele não tinha nem escritório, tudo era na casa dele. Ele publicou Rubem Fonseca, Maria Alice Barroso, Gerardo Melo Mourão, Samuel Ravé, para mencionar alguns. E como era o universo de mulheres escrevendo nessa época? Muito pouco. Primeiro eu cheguei, eu não conhecia quase ninguém, porque uma coisa que ficou atrás, não foi mencionado, eu fui levada muito cedo por minha mãe para frequentar o teatro falado. Ali na Cinelândia eu ia e depois pulei para o Teatro Municipal, que se tornou o grande amor da minha vida. Eu ia a tudo que é ópera, tudo que é balé, música sinfônica, concertos, recitais. E um dia minha mãe disse assim: minha filha, até quando vai ser essa paixão? Eu disse: mãezinha, vai ser sempre. Mas foi um período maravilhoso, porque eu também aprendi. Isso me deu muita... Eu pude incorporar gestos, atos, cantos, sensibilidades extraordinárias ao meu texto. Que o texto carece dessa sensibilidade diversa. Desses sentidos. E até imperceptíveis que você não percebe, mas a língua permite que você traga essa matéria viva, ardente para o teu texto. Então, eu percebi que, segundo eu pensava naquela época, que aquilo que não ganhasse espaço no palco fugia da vida. O teatro pode retratar tudo, mas o texto também, ou não? Não, eu estou dizendo naquela época. Uhum. Não, é o que eu pensava naquela época. Mas era o texto que estava ali. De verdade... Porque o texto oferece possibilidades, às vezes, que o teatro acho que não oferece. Não. Eu quis dizer com isso, e reafirmo, que eu imaginava que deveria compor, abrigar tudo. Mas eu acho, tanto que eu vou lhe dizer uma coisa, eu hoje acho a prosa o grande gênero da humanidade. Concordamos. Não a poesia, a grande gênero. Pelo seguinte, porque não se perde em hermetismos artificiais. E, além do mais, a prosa, a grande prosa, ela vai por caminhos imperceptíveis, estranhos, e ela é social. Ela conta a história de uma sociedade. A poesia é mais da palavra. É da palavra. O homem hoje, eu acho que a prosa dos últimos, a partir do 18, mas já até havia textos, mas você vê, ela ganhou uma amplitude, né, capaz de abrigar todas as vicissitudes sociais. Né? Você, por exemplo, no outro dia eu estava lendo, a ideia não foi minha não, mas porque eu gosto de dar direitos autorais ao outro, que alguém dizia o seguinte: coitado do Napoleão, se ele tivesse lido Tolstói, não teria invadido a Rússia. Se tivesse lido Guerra e Paz, que foi depois da invasão, mas se ele tivesse tido o privilégio antes, ele não teria nada. Então, você vê o que, por exemplo, Dostoiévski explica do homem,
livros e livros, o Machado de Assis no Brasil. Você pode entender, a meu juízo, explicar o Brasil sem Machado de Assis? Não pode, concordamos. O Rio de Janeiro é um microcosmo do... É a metáfora do Brasil. Não é? Inclusive, a ambiguidade que ele cria de uma forma elegante, quase concisa, permite que nós possamos entender como nós fomos. O Isaú e Jacó, um romance extraordinário, inclusive politicamente, a tal da placa da padaria, se lembra? A placa, era a monarquia, né? Cai a monarquia por esses republicanos horrorosos, que até hoje estamos herdando de todos esses republicanos, né? Aí muda a placa. O Machado era impressionante. Era impressionante. Né? Escutando você falar, a gente vê justamente como você assumia esse papel forte de mulher transgressora e lutando pelos seus direitos, pelo seu lugar no mundo. E você tem um livro chamado Vozes no Deserto, que fala dessa figura da mulher transgressora. E também defendendo as escritoras, porque eu sou uma feminista, mas defendendo os escritores, a classe toda. E como você vê, pegando por essa questão da mulher, depois a gente vai para a parte dos escritores, que eu também acho que você tem uma luta importantíssima pela literatura brasileira, que é outro aspecto. Mas em relação à questão da mulher, como você vê essa onda do feminismo atual que a gente vive tão discutida? Eu acho que realmente é discutida, mas vale discutir, porque a mulher... Ainda é necessário. É necessário, porque a mulher brasileira, eu me lembro há uns anos atrás, eu reclamava da jovem mulher brasileira, que eu achava que ela estava satisfeita demais com as conquistas que alcançara e que, portanto, esquecia das mulheres desqualificadas, das mulheres inferiorizadas pelo meio social, das mulheres que padeciam. E mesmo essas mulheres que estavam bem de vida, elas não se davam conta que elas pagavam um preço muito alto para ter pouco. Era pouco. Então, e outra coisa que eu percebia, um certo descaso, escárnio de algumas mulheres bonitas, jovens, em relação ao feminismo. Eu dizia, essas meninas não sabem nada do feminismo. Eu frequentei o feminismo, eu vivi em Nova York no auge do feminismo. Eu me lembro, eu vi a famosa parada em Nova York, fecharam a Quinta Avenida para uma parada extraordinária das mulheres e vieram aqueles carros antigos Ford com as velhinhas, as antigas sufragetes. Eu participei de tudo isso, eu conheci todas as grandes mulheres do feminismo, menos uma que eu nunca conheci, a Gloria Steinem, mas todas elas eu conheci. Então eu achava, voltando ao tema, que estava um pouco... De repente, esse movimento veio de fora. Veio e chegou ao Brasil. Então, eu acho maravilhoso esse movimento, ainda que possa ter eventuais excessos, mas todos os movimentos nascem para se ceder. E o excesso cria o diálogo, porque... E a realidade exige que você se ceda. E eu acho, como por exemplo, eu acho a questão racial uma maravilha que nós estejamos discutindo, mesmo que haja ira, haja desencontro. Tem a menor importância, a sociedade, a história deve isso aos movimentos. Os movimentos não se excedem. A realidade é que é cruel. E eu queria saber agora, para a gente fechar o nosso programa, que infelizmente está chegando ao fim, eu estou lamentando, eu estou adorando. Eu também. Queria saber os projetos futuros, que você falou que tem 2 por vir. Fale um pouco sobre eles, se puder. Esses 2 têm reflexões, fragmentos, pensamentos, posições. Eventualmente falo sobre personagens, falo sobre mim mesma, porque, claro, eu sou o epicentro das coisas, é inevitável, não é a vaidade do escritor, é o epicentro. E agora também já comecei um romance. É um romance duro. Eu própria estou um pouco assustada com a dureza dele, mas vamos em frente. E aí vai a Portugal. E que requer pesquisas. Eu vou fazer essas pesquisas. E qual é o tema? Você pode... Por enquanto eu não posso, mas prometo ainda está no mundo, no plano abstrato. No plano assim, que precisa de concretude. E a concretude narrativa, você sabe, que pesa. Pesa. Rouba a tua alma antes de lhe dar a tua alma de volta. A vida ordinária atrapalha, né, o escritor. Não, mas se você sabe, atrapalha sim. Mas eu adoro o cotidiano. É? Adoro. Ai, pagar a conta me dá tanto trabalho. Não, isso sim. Mas, por exemplo, eu como mulher... Eu acho que você é de uma geração, nesse sentido, benfazeja. Eu adoro a comida, eu adoro ver a geladeira, eu adoro descascar batata, eu adoro receber para fazer a comidinha. E isso, para mim, me dá uma alegria imensa. Me dá a noção de que eu estou ainda aqui e de que a vida é necessária.
e que a vida não é principesca. A vida é o que ela pode ser e aí está a sua grandeza. Ah, maravilha. Muito bom. Muito obrigado pela conversa, foi um prazer. Você é lindo, bonito, talentoso, que Deus te proteja sempre. Você foi incrível, adorei a conversa. Eu também. E continuemos lutando pela literatura brasileira. Precisa. Todo mundo tem que comprar livros brasileiros. Isso aí. Sem o quê? Tá E eu sei que você tem um papel fundamental lutando pela nossa literatura sempre. Aqui e lá fora, que também Estou pronta. é muito importante. Foi um privilégio. Amém. Muito obrigada, meu lindo. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado do papo. Infelizmente, o programa chegou ao fim. E semana que vem tem aqui mais Trilha de Letras com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais!